Se você quer chegar em um som profissional, você precisa aprender a equalizar como um profissional faz. E é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Seguinte, galera, eu tenho um projeto aqui de uma Mix e Master que eu fiz. E, cara, nesse projeto aqui tem vários exemplos que eu posso passar aqui para vocês para mostrar como que eu faço a equalização na prática, tá? Primeiro, eu vou mostrar o erro muito comum de muitas pessoas e com certeza vários de vocês vão se identificar, porque isso é muito comum de acontecer e eu já fiz muito, tá? Então, olha só. Cara, um erro muito comum de quem vai equalizar é, por exemplo, deixa eu pegar um canal aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pode ser esse Perks aqui. Um erro muito comum é colocar um equalizador e fazer uma equalização tipo isso aqui, ó. Por exemplo, faz um monte de coisa assim, ó. Ó. Tipo, entortando muito o som, sabe? A equalização toda torta, assim, com vários cortes. Aqui ainda tem limitações desse equalizador, né? Tem poucas bandas, mas tem gente que faz tipo isso aqui, ó. Um monte de coisa junto acontecendo ali e muitas vezes a pessoa nem sabe direito o que tá fazendo ou por que tá fazendo, que é pior ainda, porque daí ela não vai conseguir chegar no som, ela nem sabe que som ela tá tentando chegar e simplesmente vai entortando tudo na equalização. E cara, evita esse tipo de coisa. Esse equalizador aqui é bom porque ele limita a quantidade de coisas que a gente pode fazer. Que nem aqui, dá pra gente fazer 6 alterações, né? Corte de grave, corte de agudo e 4 alterações aqui, bandas, né, pra gente alterar ali na equalização aqui no meio. Então a gente tem 6 alterações, mas tem equalizadores, tipo o FabFilter Pro Q3 lá e tal, que é um equalizador incrível que abre muitas possibilidades, ele é muito versátil, mas muita gente se perde justamente por isso. Porque começa a mexer demais e equalizar, tipo, entorta tudo nele, depois às vezes vai lá e coloca um outro equalizador aqui, ó. Tipo, vamos pegar um SSL aqui. Pega um outro equalizador e muda mais coisa, adiciona agudo, corta grave, aí corta um médio, adiciona outro médio. Cara, esse tipo de coisa você tem que evitar, pelo menos no começo, quando você tá aprendendo, porque a chance de você se perder é muito grande, tá? Então evita fazer esse tipo de coisa e procura ser mais preciso na hora de fazer uma alteração, para você não ficar se perdendo no meio desse processo e chegar no som mais rápido, que é uma coisa que importa muito também, porque o nosso ouvido cansa, tá? Conforme você tá no meio de um processo de produção, de mixagem, masterização, quanto mais tempo passa, mais o seu ouvido fica cansado. Tem formas da gente meio que driblar isso daí, né? Descansando o ouvido, fazendo pequenas pausas e tudo mais, ouvindo mais baixo. Só que mesmo assim, a nossa mente cansa, o nosso ouvido cansa, e com o passar do tempo a gente começa a não ouvir tão bem assim, tá? Então é preciso ter esse tipo de noção e por isso que fazer as coisas mais rápido, acertar mais rápido, chegar no som mais rápido é muito importante até para a qualidade do trabalho final, beleza? E cara, uma coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é o seguinte, por exemplo, vamos pegar um instrumento aqui, o bumbo aqui, ó. O microfone kick-in, né? Que é o bumbo, o microfone dentro do bumbo, ó. Que tem esse som aí. Olha só o que eu fiz nele aqui, ó. Eu cortei o médio grave e cortei o agudo extremo que tava me incomodando, né? Não fiz mais nada nesse bumbo aqui, tá? Ó. E pra provar isso daí, olha só. Os outros plugins que eu tenho aqui, porque muitos de vocês podem olhar, ver que eu só falei da equalização, né? Mas tem outros plugins. Eu vou mostrar aqui, ó. Nesse outro plugin, eu tenho uma simulação de pré aqui. Não fiz equalização. Tem um gate para cortar os vazamentos um pouco e um compressor. Depois, no outro plugin aqui, ó, eu não fiz nenhuma alteração de equalização, tá? Então a única equalização que eu tenho nesse canal é essa daqui. E cara, depois que eu comecei a fazer isso aqui, meu som mudou demais, demais. Porque eu comecei a acertar muito mais e prestar muito mais atenção no som. Então, antes de sair fazendo as coisas, eu escuto, vejo o que aquele som precisa e já vou fazendo só o que precisa para chegar no som e já parto para outra coisa, entendeu? Eu não fico perdendo tempo demais naquele elemento específico. Eu tento ser o mais rápido possível para evitar que o nosso ouvido canse. Se você fizer um teste, você pode até ver que quando você pega um som e escuta ele pela primeira vez, comparando alguma coisa e tal,
logo de cara a gente já vê a diferença que tem, já escuta muito mais. Conforme o tempo passa, se você tá ouvindo muitas coisas em sequência, você já não percebe tanto essa diferença. E por isso que tem que aproveitar esse primeiro instinto que a gente tem no som ali, quando escuta e tal, essa sensação a gente tem que aproveitar para fazer rápido também, tá? E é o seguinte, não é só a questão da velocidade, né? É fazer as coisas certas, né? No outro canal do bumbo aqui, ó, que tem um microfone fora do bumbo, né? Olha só o que eu fiz. Eu cortei um pouco de grave aqui extremo, que tava me atrapalhando, cortei um pouco de médio grave e um pouco do agudo. E foi isso que eu fiz nesse bumbo aqui. E lógico que depois tem gate, compressão e tudo mais, mas de equalização foi isso que eu fiz. E eu cheguei no som. Olha o som dessa bateria aqui, ó. Olha só na caixa aqui também. Ó, só cortei grave e agudo nessa aqui. Aqui também só adicionei um pouquinho de agudo com esse equalizador. Mas pode ver que são coisas, cara, muito mais precisas. Eu não tô entortando o som. Até porque esse som já foi muito bem gravado. Então isso é muito importante também. Mas até em ocasiões que você precisa processar mais, você tem que pensar e se concentrar no que vai ser necessário para aquele som, para você não ficar fazendo coisas à toa, perdendo tempo e às vezes até estragando mais o som ainda, tá? Então aqui, ó, pegar o outro canal da caixa, vamos ver. Também cortei grave e agudo e adicionei um pouco de brilho aqui. Aqui adicionei um pouquinho mais. Na esteira, vamos ver, ó. Na esteira eu já cortei um pouco de médio grave aqui, cortei grave, agudo, certo? Mas pode ver que a equalização não tá toda torta ali, sabe? Na maioria dos casos, uma equalização mais precisa desse jeito aqui, mais direta, vai funcionar muito mais, tá? Em alguns casos específicos, a gente pode ter que entortar mais a equalização, pode acontecer, eu já fiz, eu faço, só que são coisas específicas. Na maioria dos canais, coisas mais assertivas ali, só para moldar um pouco mais o timbre, vão encaixar muito mais e você não vai perder tempo, não vai cansar o ouvido e tal, beleza? Ó, aqui tem um sample também da caixa, né? Que eu cortei aqui grave, agudo, um pouco do médio grave. E por aí vai, certo? Isso na batera, mas em outras coisas é assim que eu trabalho também. Por exemplo, vamos pegar uma guitarra aqui, ó, guitarra 1. Na equalização da guitarra, o que eu fiz? Ó, eu cortei o grave, cortei um pouco do médio grave e algumas frequências do médio agudo que estavam me irritando. Mas pode ver que eu não cortei demais também. Elas estão só no ponto certo ali que eu queria, sabe? Em guitarra, esse médio agudo aqui é comum a gente controlar. Eu, pelo menos, gosto bastante, porque é uma região que a guitarra às vezes fica muito ardida. Então eu gosto de encontrar onde está acontecendo isso e dar uma controlada ali para melhorar o som pro meu gosto, né? Pro meu ouvido. E como eu que tô mixando, isso aí é bem importante, né? Então, é o seguinte, ó, tem as outras guitarras aqui também, tal. Mas, cara, a dica é, evita ficar entortando muito o sinal, principalmente se você é iniciante, se você tá aprendendo, é muito fácil se iludir e achar que você tá fazendo um baita de um som só porque você tá olhando no plugin e tem um monte de coisa ali acontecendo. Mas isso não quer dizer nada, absolutamente nada, tá? O que importa é o som. Se você fez pouca coisa ou muita coisa, não importa, certo? Então você tem que procurar focar no som e ser mais preciso, acertar no que você vai fazer, entendeu? Se a gente pegar um exemplo como se fosse um atleta, um jogador de futebol e tal, né? Vamos supor que tem um cara que ele chuta pro gol, um atacante que chuta pro gol, sei lá, 100 vezes durante um jogo. E ele faz um gol. Quer dizer que, pô, ele errou 99 e acertou 1, né? A taxa de acerto aí tá sendo 1%, certo? Agora vamos supor que tem um outro atacante que ele não chuta 100 vezes. Ele vai cansar menos e tal. Ele chuta 10 vezes. E ele fez um gol também. Pro time, os dois ali... Na real, o que chutou menos vezes e acertou mais, em porcentagem, ele é melhor pro time, porque com menos oportunidade ele vai fazer mais gols, né? E, cara, ele cansou menos, não precisou chegar a tanto passe e por aí vai. Tem várias questões aí, né, que é só um exemplo, mas dá pra entender que se você fizer menos coisas e chegar no som, é muito melhor do que você ficar lá fazendo um monte de coisa e às vezes ainda correr o risco de se perder e não conseguir chegar no som, tá? Então é muito importante isso aí. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Na voz também. Olha só na voz.
Eu cortei o grave, cortei o médio grave, que era uma voz mais grave, e controlei um pouco do médio agudo aqui também e do agudo. Mas pode ver que também é igual na guitarra, né? Tá controlado ali. Eu não cortei, entortei tudo no som. São coisas mais pontuais, tá? Isso aqui é muito importante, cara, você entender isso, aplicar, treinar para conseguir chegar no som. Isso me ajudou demais, porque no começo eu me perdia e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque muitas coisas que eu ensino aqui são baseadas no que eu mesmo fiz, tá? Nas coisas que eu mesmo errei e que consegui aprender, superar e melhorar os resultados das produções, das mixagens, masterizações aqui. Então, se você quer aprender produção musical, aproveita esse vídeo, essas dicas que eu tenho aqui. Tem meu curso aqui também na descrição para quem quiser aprender mais de produção, gravação, escolha de timbre, edição, afinação, edição de tempo, mixagem e masterização em home studio, tem tudo lá para vocês. E aproveita, cara, essas dicas, aplica porque com certeza vai fazer diferença no seu resultado, beleza? É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!